Tutorial 8 do ENSE. Nesse tutorial, nós vamos fazer a programação da peça que usinaremos no centro de usinagem. Então aqui na aba peça, vamos importar então a peça do tutorial 8. Então aqui está a peça. Vamos para a aba Machining. Vamos adicionar aqui a fixação. E posicionar a peça sobre a morsa. Essa peça aqui, nós vamos criar uma matéria-prima para fazer um faceamento. Somente para fazer um faceamento. Então antes disso, vamos criar então esse primitivo aqui. Um positivo Z de 3 milímetros. Agora então vamos posicionar a peça sobre a mesa. Mais ou menos aqui no centro. Então aqui deixamos uma região livre. Espaço livre aqui, porque ele vai usinar até esse nível aqui. Vamos então posicionar o zero peça, o G54, aqui nesse vértice da peça. Bom, vamos analisar aqui a geometria. Então aqui temos todos os raios seriam diâmetro 12. Então vamos fazer a maior parte das usinagens aqui com uma fresa de topo diâmetro 10. Essa peça tem várias faces planas. E todas as paredes são verticais. Então vamos começar então com a operação de faceamento. Vamos pegar aqui na nossa biblioteca a fresa de facear. Vamos colocar aqui, vamos deixar aqui em espiral. Em um passe só, com somente 3 milímetros. Sem altura de acabamento. Nível de segurança. Distância para troca de avanço, 5 milímetros. Então aqui está feito o faceamento, esse vai ser o resultado. Próxima operação então, acabamento de faces planas. Então como nós medimos aqui, né, todas essas usinagens a gente vai fazer com a fresa menor do que esse diâmetro de 12, então a fresa de 10, a que nós temos disponível na nossa biblioteca, já vamos fazer então esse desbaste antes de fazer, para depois fazer o acabamento de faces planas e depois as paredes verticais. Então vamos aqui no desbaste linha d'água, mudar então aqui para a fresa de topo de 10 milímetros. Não vamos selecionar nada, então ele vai tentar usinar a peça toda, onde tiver material disponível. Vamos deixar aqui no equidistante. Profundidade aqui, vamos tirar 5 milímetros em cada passada. Sentido ambos os sentidos. Vamos deixar uma sobra de 0,5 em cada parede, tanto na axial quanto na radial. Nível de segurança 5 milímetros. Focar avanço a 5 milímetros da peça. Os outros parâmetros vamos deixar assim. Então aqui está toda a operação de desbaste. Então esse é o resultado que nós vamos ter. Então na sequência agora nós vamos fazer o acabamento das faces planas.
Vamos usar a mesma ferramenta. Aqui vamos colocar de manter essas opções aqui. Vamos manter a sobra radial e vamos zerar somente o material axial. Nível de segurança, trocar o avanço para o avanço de trabalho a 5 mm da peça, calcular a operação. Então esse é o resultado. Todas as faces planas usinadas. Agora nós temos que fazer as paredes verticais. Notem, até aqui nós temos usado o contorno 2D para fazer esses acabamentos de parede vertical. Nessa peça aqui é possível, só que são muitas paredes para fazer contornos. Então fica mais fácil a gente trabalhar com operação de acabamento linha d'água, que é essa aqui. Vamos mudar aqui para uma fresa de 8. Fresa de topo de 8. E agora aqui é o seguinte, vamos então... Não vamos fazer nenhuma seleção nesse momento. Vamos colocar aqui profundidade. Uma passada só. Aqui, sentido concordante. Aqui então os materiais sobras zeradas. Nível de segurança 5. Trocar avanço a 5 mm. Eu vou fazer o cálculo aqui e agora vocês vão ver o que vai acontecer. Quando eu uso esse acabamento linha d'água, ele tenta usinar todas as regiões da peça. Então, como aqui eu tenho um nível inferior a menos 39, notem que tem trajetórias até aqui embaixo, mesmo não tendo material para usinar. Então, esse comando precisa que nós limitemos a nossa zona de trabalho. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos vir aqui em atribuição do trabalho, e eu vou pegar com 2 cliques essa aresta aqui, e vamos dizer que aqui é a nossa zona de trabalho. Então, ele vai se limitar a trabalhar somente dentro dessa zona. Essa zona nós ainda podemos trabalhar com essas propriedades aqui, ó, né? Aqui no caso pedimos para a ferramenta ficar dentro dessa zona. Poderíamos colocar o centro da ferramenta. Então o centro da ferramenta pode ir até aquela linha ali que colocamos como seleção, ou então fora. Então ele vai usinar, vai fazer o contrário, vai usinar fora dessa zona. Vamos deixar como dentro mesmo. Então agora vamos calcular essas operações. Então agora vemos que as operações estão todas aqui dentro da peça. Como resultado, tudo usinado, falta somente as furações. Então aqui nós temos furos de 4.2 e 5. Aqui nós poderíamos furar direto com a broca, mas vamos fazer furo de centro aqui por questões didáticas. Então vamos colocar aqui uma adição de operações de furação. Vamos colocar aqui então a nossa broca de centrar. Vamos então pegar todos os furos de 5, todos os furos de 4.2. Vamos selecionar todos eles com o Shift do teclado pressionado. Aqui em propriedades vamos colocar uma altura de 2 mm. Então vai fazer somente 2 mm de furo de centro. Esse aqui vai ser o resultado do furo de centro, dos furos de centro. Então agora vamos fazer aqui, não importa a ordem, ou furo 4.2 ou furo de 5. No caso da nossa máquina, a fresa, a broca de 4.2 está mais próxima da posição 1, aqui no caso ela é posição 4, então para ficar mais rápido a troca, é só um nível ali no trocador de ferramenta, não é grande coisa, mas vamos usar esses valores aqui. Aqui a estratégia que nós usamos, né, foi furação simples, certo? Vamos só conferir aqui, deixamos passar
Aqui a superfície de segurança. Aqui trocar avanço a 5 milímetros da peça. Então vamos recalcular. Vamos copiar essa operação aqui para usar os parâmetros dela. Vamos trocar então agora aqui para a broca de 4.2. Então vamos 2 cliques, selecionar então esses nossos furos de 4.2. Já estão ali. Aqui a seleção está todas, né? Então vamos limpar aqui, vamos pegar somente esses. São furos cegos. Então vamos compensar aqui a ponta da ferramenta para que essa parte cilíndrica aqui tenha 14 e não a ponta da ferramenta chegue a 14. Então vamos aqui, ponta da ferramenta, ok. Estratégia aqui, vamos usar aqui quebra-cavaco, um incremento aqui de 70% do diâmetro da ferramenta, saída de 1 milímetro. Aqui ele copiou os planos da operação que a gente copiou, né? Então aqui agora gerar a trajetória, furos de 4.2 executados. Então agora eu vou copiar essa operação aqui, vou colar para usar os mesmos parâmetros. Então aqui vamos copiar e vamos então colar. Agora sim, vamos então mudar aqui para a broca de 5 milímetros. Aqui então, atribuição do trabalho, vamos limpar a seleção. Vamos pegar então essa broca. Aqui, esse furo é passante, então embora esteja compensação da ponta da ferramenta, nós vamos descer um pouco mais aqui. Então aqui descendo a -2, fiz uma seleção múltipla aqui para poder fazer com que os 4 furos, né, tenham a mesma dimensão de profundidade. Então aqui ele copiou os parâmetros de quebra-cavaco, os níveis, né, do comando que nós copiamos aqui anteriormente. Agora aqui então é só fazer o cálculo e vamos então simular toda a usinagem da nossa peça. Então aqui a operação de faceamento. Operação de desbaste. Acabamento de faces planas. Acabamento linha d'água. Essa operação de acabamento, agora fazendo a furação, essa operação de acabamento linha d'água, ela é utilizada então quando nós tenhamos aqui muitas características para serem usinadas. Mesmo sendo paredes verticais que nós poderíamos usar então contorno 2D, a gente optou fazer acabamento linha d'água porque a gente tem uma seleção múltipla de features. Eu também uso esse tipo de operação quando eu tenho paredes irregulares, que não são verticais. Então, geometrias um pouco mais complexas, é um tipo de acabamento bastante utilizado. Então agora, eu posso, por segurança aqui, fazer uma simulação do código G. Então clico aqui nesse ícone, seleciono aqui qual é o pós-processador, no caso desta máquina D600 Fanuc, qual é o interpretador, aqui em 1000 de fresamento, é um Fanuc 30i, está gerando aqui o programa NC de cada uma das operações. Então agora nós podemos regenerar aqui e simular o código G, para termos segurança que realmente vai ser isso que vai ser executado na máquina. Então aqui nós vemos todas as operações, eu vou acelerar aqui, se tiver erro ele vai parar no erro. Está fazendo desbaste.
acabamento de faces planas, acabamento em linha d'água, furos, tudo certo, sem nenhum alarme aqui. Então agora podemos aqui em Machine gerar o código para transferir para a máquina. Aqui seleciono o pós-processador, todas as operações. Eu posso aqui escolher onde eu quero salvar então o nosso programa. Escolho uma pasta aqui de minha preferência, né? E aqui colocamos o nome do arquivo, mandamos executar o cálculo. Então aqui temos o programa CNC, que foi salvo na pasta onde fizemos a escolha. Agora é só configurar a nossa máquina com essa lista de ferramentas nessas posições determinadas aqui, conferir se está tudo certo lá na máquina, transferir o programa então e fazer a execução da usinagem. Com isso encerramos esse tutorial.